Amém, queridos. Glória a Deus. Shalom, shalom. Dia abençoado a todos. Vamos estar mergulhando aí mais uma aula do nosso módulo Introdução ao Antigo, ao Velho Testamento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Cânon, ou a formação do Cânon do Antigo Testamento. Algumas partes importantes se fazem necessárias, mas eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor Deus, por esse tempo, por estar nos teus átrios, aprendendo do Senhor. Nos instrui, nos ensina em toda boa palavra, Senhor. Que dos céus venha a sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, nós falamos sobre o conceito, falamos da estrutura, história, terminologia, formação, a língua em que a Bíblia foi escrita, tivemos a introdução e composição, e eu quero falar agora sobre o Cânon do Antigo Testamento. Algumas coisas importantes. Primeiro, a literatura sagrada evoluiu gradativamente e foi cuidadosamente modificada, mas sendo vigiada e cuidada. Por exemplo, os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra e que eram a constituição de Israel foram guardados na arca. Os estatutos registrados no livro do pacto, guardados na arca. Os estatutos registrados, guardados no livro da lei, ou seja, o livro da lei do rei. Depois esses próprios estatutos e leis foram depositados diante do Senhor, guardados no palácio. No tempo do rei Josias, o livro da lei do Senhor, que foi bem conhecido, foi encontrado guardado no templo do Senhor. Também guardado e reconhecido pelos reis, pelos sacerdotes, pelos povos, pelas autoridades, pelos anciões. Do livro encontrado eram tiradas cópias para que os profetas reproduzissem e ensinassem todos os escritos. Para quê? Para que o povo fosse familiarizado, ou seja, periodicamente esses livros, esses escritos eram lidos, eram ensinados ao povo. A Bíblia diz assim, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Vocês erram por não examinar as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Então toda a palavra ela vinha sendo ensinada, conduzida, para que o povo crescesse, aprendesse e desenvolvesse. Flávio Joséfo apresenta o conteúdo das Escrituras sob 3 divisões. Os 5 primeiros livros pertencem a Moisés. Eu contém as leis e as tradições sobre a origem da humanidade, até a sua morte. Desde a sua morte até Artaxerxes, escreveram os profetas que viveram depois dele. O fato de seu tempo em 13 livros, ou seja, Joséfo acompanhou o arranjo feito nos livros da Escritura pelos tradutores de Alexandre. Alô, vocês estão comigo? Outra coisa importante. Os 13 livros são provavelmente Josué, Juízes, junto com Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Daniel, Jeremias, com as suas lamentações, Ezequiel e os 12 profetas menores. Terceiro ponto importante. Os 4 livros restantes contêm hinos a Deus, preceitos de conduta para a vida humana. Sem dúvida, ele se refere aos Salmos, Cânticos dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Até aqui os fatos, havia uma tradição corrente que o Cânon foi arranjado no tempo de Esdras e Neemias. Joséfo, já citado, fala da crença universal de seus patrícios, que nenhum livro havia sido acrescentado desde o tempo de Artaxerxes, isto é, desde Esdras e Neemias. Então agora no Cânon do Antigo Testamento nós já vemos a autenticidade, nós já vemos aí a divisão desses livros, mas formando um Cânon, ou seja, uma junção, uma coleção, uma coletânea, uma vara de medir completa desses livros já inspirados e já sendo aceitos nos ensinos do Antigo Testamento. Ok? Vocês estão comigo aí? Outra coisa importante, é conveniente que se diga que, conquanto o conteúdo das diversas divisões do Cânon
mesmo com essa grande diversificidade, as divisões e tudo mais, ele permanece inalterável, ou seja, a ordem dos livros, seja nas divisões de Ezequiel, dos profetas menores, profetas maiores, os livros proféticos menores e maiores, independente dessa mudança de tamanho e de volume, ele permanece fiel, ou seja, não há uma mudança, não há uma alteração. Esses livros constituem e estabelecem todo o cânon. Então é importante entender que logo no fim do primeiro século da nossa era, o direito de certos livros figuraram na terceira divisão do cânon, ou seja, não havia dúvida que esses livros pertenciam ao cânon, não havia discussões sobre esses livros, não havia dificuldade de harmonizá-los entre si, não havia debates acerca deles, mas era bem claro o direito que eles tinham nos lugares que ocupavam. Não havia nenhum argumento, nenhuma discussão que fizesse com que esses livros não compreendessem, não fizessem parte, não estivessem acoplados no cânon. Isso é autenticidade. Isso prova a veracidade dos livros do Antigo Testamento sendo colocado como o cânon, os livros sagrados, ou os livros estabelecidos para estabelecer, medir, para trazer conhecimento. Ok? Outra coisa importante aí nesta segunda aula que eu quero falar com vocês, eu havia falado numa introdução da aula anterior sobre uma suposição. Alguns sábios entendem que a pressuposto para o cânon das Sagradas Escrituras consiste na antiga crença de que a revelação de Deus se expressa nas palavras humanas. A revelação de Deus se expressa nas palavras humanas. Por isso, para determinadas palavras humanas, a palavra de Deus podendo reivindicar a sua autoridade divina, ou seja, possui valor normativo. Isso vale para instrução ministrada pelo sacerdote, ou seja, toda a palavra que a Torá trazia. O que o autor está nos dizendo? Que essas palavras humanas que nós trazemos, elas na verdade têm o peso daquilo que Deus estabeleceu espiritual. Nós apenas escrevemos, nós apenas trazemos, mas ela é de um peso, ou seja, de uma reivindicação espiritual, ou seja, o próprio Deus falando conosco. Sobretudo, é deste modo que os oráculos proféticos foram transmitidos, para conservarem a força da palavra falada de Deus, e também para aumentar essa força, a fim de que a vontade divina expressa nas palavras se realizassem no futuro, ou seja, estão se cumprindo hoje. Quando nós paramos e pensamos em todo o Antigo Testamento sendo escrito, e nós vemos o cumprimento dessa palavra hoje, isso só prova a autenticidade, a veracidade, a confirmação do cânon. É desta raiz que provém por fim a ideia da santidade material dos escritos e também dos escritores que foram escolhidos por Deus. Paralelamente a isso entra em ação uma ideia pessoal quando se reproduz ou os que aparecem as palavras ditadas por Deus ou registradas pessoalmente. Um dos pontos de vista que teve também o seu papel no caso do profeta foi o desejo de encontrar ao menos junto à posteridade, depois da realização daquilo que predisse e que foi reconhecido, ou seja, foi falado, foi escrito, foi crido e hoje a gente vê o cumprimento. É essa a veracidade do cânon sagrado. É aqui onde nós vemos que essa suposição, ela reafirma aquilo que Deus estabeleceu, que a palavra de Deus é viva, que ela é eficaz, que ela é inspirada, que ela produz vida, que ela gera vida em nós e que ela estabelece a vontade de Deus em cada um de nós. Amém? Outra coisa importante nessa suposição, de fato, na época anterior ao exílio e depois do exílio também, durante bastante tempo, o culto israelítico foi predominante um culto sacrificial, depois que começou a funcionar o ministério religioso na sinagoga.
Isso durante o exílio. O verdadeiro motivo para a transmissão da palavra divina é para a formação do progresso do Antigo Testamento, ou seja, para a coleção de escritos sagrados canônicos. Essa é a preocupação do cânon, possibilitar e assegurar uma ampla ordenação para a vida cristã, ou seja, com base na manifestação da vontade de Deus. A ideia de estabelecer o cânon era para que se cumprisse a vontade de Deus, que fossem ensinados os preceitos, os mandamentos, as ordens diretas que Deus deu. Por isso o cânon hebraico, por isso o cânon sagrado, por isso o cânon da palavra de Deus. Nas Escrituras, ou na Bíblia hebraica, os livros estão classificados em 3 divisões principais. E aí eu quero ler com vocês um pouco dessas 3 divisões principais, ok? A lei, os 5 livros, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas menores, 8 livros. Livros poéticos, são 3 livros, Salmos, Provérbios e Jó. Os 5 rolos, Cântares de Salomão, Ruth, Lamentações, Jeremias, Eclesiastes e Esther. Os livros históricos, Daniel, Esdras, junto com Neemias. Os livros históricos de Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias. Os mais 11 livros que tem aí dos profetas, sejam a composição geral dos 39 que temos na nossa Bíblia. Ocasionalmente os judeus uniam Ruth com Juízes. Então todos esses 39 livros estabelecem as leis, os profetas e esses cânticos. 4 pontos importantes. Cântico dos cânticos para a Páscoa. Ruth para festas das semanas e festas da colheita. Lamentações para a celebração do jejum em memória à destruição ou à lembrança de Jerusalém. Eclesiastes para a festa dos tabernáculos, festa das cabanas e folhagem. E Esté para a festa do Purim. Esses livros sagrados escritos agora, eles são estabelecidos como crescimento para que o povo lesse, aprendesse e passasse a viver, trazendo para os nossos dias. Tudo que antes foi escrito para o nosso conhecimento. Tudo que antes foi estabelecido para que trouxesse crescimento, maturidade e entendimento para todos nós. Amém? Vocês estão comigo? Outra coisa importante nessa aula nossa é o cânon samaritano. Este cânon samaritano deu-se origem em consequência da deportação do reino do norte, ou seja, o reino de Israel, pelos assírios. Está em 2 Reis 17. Por causa do pecado de Israel, mais tarde, após o exílio, Israel, o reino do norte, foram enviados de volta. E esses israelitas começaram a ensinar os atuais habitantes da terra os preceitos de Yahvé Jeová o Senhor. Para quê? Para que o povo, e a pedido do povo, por ordem do rei, começassem a conhecer e examinar a palavra. A comunidade samaritana tinha como seu centro religioso Monte Gerizim, perto de Siquém, onde Jesus encontrou a mulher samaritana. Os nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. O cânon dessa comunidade contém apenas os 5 livros da Torá, isto é, o Pentateuco. O Pentateuco samaritano não é uma versão, mas uma recessão do antigo hebraico. Com toda essa questão do exílio, muito do que eles tinham se perderam, então os sacerdotes, a pedido do rei, começaram a ensinar e a mostrar ao povo, começando com o Pentateuco. Ok? Qualquer dúvida você manda para mim aí. O cânon do judaísmo helênico. O cânon do judaísmo helenístico, ou o cânon de Alexandrino, da versão dos 70, da Septuaginta, teve formação semelhante à dos samaritanos, e no fundo corresponde também à concepção dos judeus, encarnando com certeza uma tradição judaica mais antiga. Neste cânon, só a Torá possui valor canônico e assume um lugar diferente que transcende a tudo, mas os outros escritos não recebem nenhum valor canônico. Ok?
esse canon judaico helenístico, apenas a Torá era tido como inspirada e lida e colocada. Posicionamento do cristianismo. Está comigo aí? É importante nesta segunda aula você notar bem isso. Este posicionamento do cristianismo mais antigo, inicialmente, não aceitou a nascente teoria dos fariseus a respeito do canon e não se prendeu a nenhum canon formalmente delimitado. É isso que se deduz das passagens extraídas do livro, não canônicos e citados com a mesma fórmula usada para os escritos canônicos de 1 Coríntios 2. A posição em face ao judaísmo é a disseminação do cristianismo no âmbito do mar Mediterrâneo. Fizeram com que fosse utilizado a versão grega do Antigo e se partisse menos do canon hebraico do que da composição de Alexandria, que foi por isso abandonada pelo judaísmo e adotado pela igreja. É evidente que logo depois a teoria dos fariseus a respeito do canon também exerceu sua influência no cristianismo, de sorte que no fim surgiu uma mistura das duas concepções. A igreja grega distingue teoricamente entre escritos canônicos e simples livros de leitura, sem que isso tenha praticamente qualquer importância relevante. Por causa desta influência e por causa dessa necessidade da posição do cristianismo, então houve-se de um lado e de outro a teoria dos dois livros ou das duas posições para entendimento. O canon hebraico ampliado do Sinódo ou no Concílio de Sinódo de Jerusalém em 1672, com a sabedoria de Salomão e Eclesiastes, Tobias e Judite. A Igreja Latina Católica, pelo contrário, seguiu praticamente a versão dos 70, a Septuaginta, os esboços de Jerônimo, um dos pais da Igreja, que fez a tradução da Vulgata, e de outros escritores posteriores. Para quê? Para se reconhecesse o canon hebraico, não conseguiram impor-se. Pelo contrário, o Concílio de Trento, de 46, concebeu a Vulgata como canônica e conciliatoriamente adotou definitivamente a compilação da Septuaginta, ou seja, dos 70, a versão dos 70. As igrejas protestantes adotaram escritamente o canon hebraico e conferem todo o valor dos livros deuteronômicos. Então agora a igreja cristã adota essa versão dos 70, ou seja, da Septuaginta, como o canon sagrado e começam a se mover, a entender todos os livros que estavam ali separados, que são os livros que compõem hoje a nossa Bíblia e que nós andamos por ela. Ok? Para finalizar, nós vamos falar sobre o nosso canon. Guarde bem isso no teu coração. O aluno deve aprender os nomes dos livros do Antigo Testamento na ordem em que se encontra na Bíblia. Ou seja, este canon que nós temos hoje, que é estabelecido, é aquele que nós nos movemos e recebemos como inspirado. E eu e você, como estudantes da Palavra de Deus, devemos conhecer. Primeiro, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Segundo, livros históricos, os 12 livros de Josué a Esther. Terceiro, livros poéticos de Jó, Salmos, Provérbios, são 5 livros. Eclesiastes, Cântares e Salomão. Livros proféticos, 17. Profetas maiores, 5. Profetas menores, 17. Vocês estão comigo aí? Desses 17, 12 são os livros dos profetas menores. Profetas maiores e profetas menores. Alô, você está aqui? Como se vê, a divisão dos livros está em conformidade com o conteúdo do livro, visto que parece melhor esse arranjo aos compilados como uma coleção prática do arranjo do hebraico. É de suma importância que você entenda, leia, conheça essa ordem de cada um dos livros. Procure examinar, procure entender, procure guardar quem é o autor, para que você possa ter um maior conhecimento
das Escrituras. Uma das tarefas que ficou para casa foi estudar e guardar todos os livros do Antigo Testamento. Ok? Apresentaremos as seguintes considerações a fim de comprovar as evidências internas do cânon do Antigo Testamento. Então eu quero que você guarde essas evidências aí. Primeiro, as tábuas da lei foram guardadas no templo com o máximo cuidado com a possessão mais valiosa de Israel. Essa era uma das grandes provas do Antigo Testamento. Segundo, os escritos da lei eram considerados altamente autoritários e por isso deveria ser observado com o máximo respeito. Terceiro, de igual modo os profetas e seus escritos eram respeitados em pé de igualdade. Quarto, o Novo Testamento contém vários trechos onde os escritos fazem menção do Antigo Testamento como a palavra de Deus. Inclusive o próprio Senhor Jesus fala isso. Como não aceitar a canonicidade, como não aceitar como canon o Antigo Testamento. Então, algumas evidências externas. Os judeus da Palestina nunca aceitaram como inspirados outros livros, além daqueles que estão no canon, ou seja, na nossa Bíblia. O historiador hebreu, já citado acima, Flávio Joséfo, nascido em Jerusalém, em 37 d.C., em sua apologia contra apoio diz: nós não temos dezenas de milhares de livros discordantes e contraditórios, mas somente 22 que contêm o relato dos tempos completo e que têm merecida consideração como divinos, inspirados e prontos. Acabou, irmão. Como não aceitar a canonicidade? Como não crer no canon da palavra de Deus? Como não aceitar essa palavra de Deus como pura, viva, inspirada e proveitosa? Então guarde isso no teu coração, querido. Guarde isso no teu espírito, porque eu tenho certeza que será um tempo de Deus para a tua vida, no nome de Jesus. Beijo no coração, até a próxima aula no nome de Jesus.